Vamos falar de eleições de 2022. Ah, mas por que você está trazendo foto de carne? Comida? Calma, tá tudo conectado. Vejam só. A Veja traz aqui essa matéria falando o seguinte. Crise fez renda de 53% da população diminuir. Isso aqui é de partir o coração. É de partir o coração. Partir o coração. Famílias perdendo renda, não conseguindo comprar, sabe, comida do jeito que compravam antes, tendo que não dá mais para ter carne em casa, frango, 2 vezes aí. Ou comprava um peito, agora compra uma sobrecoxa. Tá difícil, gente. A situação no Brasil tá difícil, não tá fácil. A Anitta lembra, né? Os mesmos que berravam aos 4 ventos, fique em casa, a economia a gente vê depois, serão aqueles que vão sapatear e espernear em cima desse resultado, colocando a culpa em quem sempre defendeu manter a economia viva. Somente Bolsonaro defendeu. Vamos deixar as pessoas trabalharem. Inflação, desemprego, pobreza, miséria. Estavam nem aí. E aí vejam só. Mostrando aqui sobre carnes. Esse daqui é um frame, é um vídeo do Datena, falando poucas e boas e colocando a culpa em Bolsonaro, pelo caos econômico que o Brasil vive. O único político brasileiro que defendeu a abertura do comércio, que defendeu desde o princípio que jamais deveria impedir o trabalhador de trabalhar. E a culpa do preço do patinho agora é de Bolsonaro. R$41 o patinho. É difícil. R$41 pelo patinho. Sabe? E aí a Elisa fala o seguinte, que o Datena é um canalha. Datena se filiou ao PSL, opção da terceira via para 2022. Se é pré-candidato, é imoral. Continuar com propaganda, com programa de rádio, TV e... ele fala o seguinte, se é pré-candidato, é pelo menos imoral, né? E continuar com programa de rádio e TV devia ser, inclusive, crime eleitoral. Está utilizando a máquina, né, publicitária a seu favor. Indignado com os preços, o covarde ataca o governo federal e se cala em relação a Dória. Fique em casa. A economia a gente vê depois. E o que eu quero falar isso daqui com 2022? Porque a gente está falando de comida. Calma. Datena assina a filiação ao PSL e será lançado como pré-candidato à presidência. Só que o acordo é, se ele não quiser ser presidente, ele pode mudar e ele pode ser o senador, o deputado, ou o que ele quiser, sabe? E a filiação ainda foi acertada com o Baleia Rossi do MDB e o Bivar. Todo mundo aí, né, bonitinho. Ele vai porque ele quiser, não é obrigado a ser como presidente. Aí agora veja isso. Agora as coisas começam a se conectar com 2022. Eleição de 2022 será decidida na área social, diz pesquisa. Para 71% dos entrevistados, programas de distribuição de renda são necessários para combater a pobreza. Por que vocês acham que eles começaram a CPI? Só para destruir o governo Bolsonaro? Não, porque a CPI ia travar toda a pauta legislativa como está travando. O Senado não está avançando na mesma velocidade. A gente já está na metade do ano. Metade. E ano que vem termina em junho. A gente só tem 1 ano. A gente hoje só possui 1 ano de governo. Acabou. Julho do ano que vem, eleição. Não que a gente já está em eleição, mas vai ser 100% de eleição. Eles querem travar qualquer avanço econômico. Por quê? Porque a questão social vai impactar. Vai impactar. A maioria das pessoas sequer sabe o que está acontecendo na política. Tem gente que não sabe nem o que está acontecendo na CPI. Eu tenho um amigo que está no Brasil, o cara sabe nem de CPI. O cara está preocupado com a empresa dele para não fechar, para pagar o funcionário no final do mês. Tem uma oficinazinha de caminhão, tem aquilo ali, tem aquilo outro. Tá com medo de não perder o emprego. Aí junta tudo isso com essa matéria. Voto em Lula é sinal de que eleitor desiludido com Bolsonaro se rendeu. Já que a corrupção é inevitável, que ao menos sejamos governados por alguém que se importa com os pobres, aponta a pesquisa. Já que Bolsonaro é corrupto e Lula também, vamos votar em alguém que defende os pobres.
A Veja trouxe essa matéria no dia 6. Era pra gente ter comentado isso daqui anteontem. Não teve tempo. E isso daqui é bem importante porque dia 30 de junho, Anitta, uma pessoa que eu conversei já um pouco já, Anitta entende de comunicação e comunicação política. Essa entende. Essa mulher entende. Muito. Ela cantou a bola. Colar a imagem de corrupto se faz ainda mais necessário, visto que a pauta anticorrupção foi extremamente importante para a eleição de 2018. O que a esquerda quer é nada mais nada menos do que uma eleição em que o afegão médio precisa decidir entre ladrão e o ladrão gênio. Os dois são ladrões, só que um é gênio. Tá falando aqui, ó. Já que corrupção é inevitável, já que ambos são corruptos, votar em qualquer um. Vou votar no Lula, na época do Lula eu tinha TV em casa, eu tava bem, as coisas estavam indo bem, blá blá blá. Vou votar no Lula. Votar no Lula. A gente vai comentar de novo sobre a thread que a Anitta fez naquela época, pra vocês se relembrarem. Mas vejam só. MST contabiliza 5.000 toneladas de alimentos doados desde o início da pandemia. Gente, são 5 milhões de quilos. Fale o que for, o MST ajudou a matar a fome de muita gente. 5 milhões de quilos. Quem vocês acham que estão recebendo essa comida aí? É a pessoa que está o dia todo nas redes sociais, que tem iPhone, que tem isso? Ou é a galera que está na situação de pobreza, às vezes extrema? Onde é que estão nossos deputados? Onde estão as instituições, as fundações da direita fazendo algo similar? A esquerda sabe como ninguém montar base. A esquerda tem base. Porque o Lula sempre teve base. Porque o Lula sempre teve os braços. Tinha o MST, centrais sindicais. Quem é a base do Amoedo? Faria Lima. Tem mais, no Brasil existe mais trabalhador de sindicato, peão, mais, sei lá, pessoal de fazenda ligado ao MST, ou sei lá, traders, sabe? Operadores do mercado. Eu opero. É um médico, ele opera. As pessoas que operam. Tem mais quem ainda em quantidade? É mais fácil você juntar eleitor com sindicato ou os traders, operadores. Tá lá, ó. Eu mal vi, falando sério, isso aqui é uma função que eu já comentei com um amigo meu. Nossos deputados, assim, visitando favelas, vendo como as pessoas estavam, sabe, período de pandemia, visitando os hospitais, para levar assim, uma palavra de carinho, de amor, dar um abraço, sabe? Era que eu falei assim, poxa, o pessoal tá encastelado em Brasília. Enquanto isso, a esquerda tá indo lá, onde ninguém quer ir. Curou a fome. Isso aqui não tem o que falar. Se esse número for verdadeiro, foram 5 milhões de quilos de comida, gente. Aí depois você não quer que esse cara vote no cara aí que o MST vai falar? Pô, quando eu tive fome, quando eu passei fome, foi esse pessoal que me ajudou. Vamos voltar para a thread da Anitta. Ela escreveu isso aqui no dia 30 de junho e ela falava, ó, nos próximos 16 meses, a prática do denuncismo se tornará corriqueira. Ó. Todo dia uma denúncia contra o governo. Bate. Ocorrerá pelo menos uma vez por mês. Esse é o roteiro básico solicitado pela equipe eleitoral do Lula, Ciro FHC. A esquerda já sabe que mesmo com as ameaças da amante, ela, a esquerda, não vai conseguir corrigir a imagem de ladrão do Lula. Por isso, se faz extremamente necessário colar a pecha de corrupto em Bolsonaro, que os dois vão ser ladrões. A campanha eleitoral da esquerda hoje está lidando com dois problemas. Primeiro, corrigir a imagem de ladrão de Lula e transformá-lo em perseguido. Segundo, colar a imagem de corrupto em Bolsonaro, já que Geno ainda não funcionou, mas não vão desistir. Para a imagem de Geno colar, eles precisam que o Tribunal de Haia abra o processo de julgamento, lembra do processo aberto pelo PDT, e corroborando com o relatório da CPI, condenem o Jair por crimes contra a humanidade. Isso aqui tem cara que vai acontecer. Mesmo não sendo condenado, o processo em avaliação já transforma a narrativa eleitoral em algo muito mais fácil. Afinal, na cabeça do marqueteiro, o brasileiro paga pau pra gringo. Pô, já tem um processo, os gringos contra Bolsonaro. Ih, rapaz, Bolsonaro é criminoso, é Geno. Colar a imagem de corrupto, aí foi o que a gente já mostrou, né? É ainda mais necessário, porque é corrupto contra corrupto. Só que o Bolsonaro ainda é o corrupto Geno que quebrou a economia.
Considerando esse cenário, se faz deveras importante que a equipe de comunicação do governo esteja atenta e apta a lidar de forma imediata com o gerenciamento de crises de imagem, além do processo de comunicação tradicional. Tem horas que eu sinto que a equipe de comunicação do governo é Bolsonaro. Ele é a comunicação do governo. É ele, cercadinho, Twitter, sabe? Vídeo e live. E tá assim. É ele, acabou. Com aquele microfone zoado ainda. Existem canais e formatos ainda não explorados. A estratégia precisa ser revista e o plano de contingenciamento de crises precisa estar colado na testa de todos os que operam o sistema de comunicação governamental. Ah, mas nós temos restrições do que podemos fazer, isso, aquilo, outro. Se vocês ainda não descobriram as brechas, estão analisando as permissões de comunicação pública de forma errada. Conversem com especialistas ou, pelo menos, verifiquem comunicação de outros governos. A resposta é mais fácil do que parece. Está na hora de compreender que o jogo eleitoral já começou e que o sistema colocou 15% apenas da máquina de moer para funcionar. Se a forma de lidar com as crises não mudar de forma rápida, nós seremos trucidados antes da época eleitoral oficial. Junta tudo isso com mais essa matéria. Pesquisa mostra como a CPI impacta os brasileiros. A pesquisa mostra, primeiro, a maioria da população não está acompanhando a CPI. Não está. Mesmo entre aqueles que estão se informando, né, sobre as investigações, as expectativas estão reduzidas quanto aos resultados dos trabalhos. Mas, mesmo sem acompanhar, vamos partir por pressuposto que os números não são precisos, mas a tendência é precisa. Que tendência é essa? Vejam só. Dos entrevistados, 59% dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. Contra 33% que não votariam de jeito nenhum no Lula. A pesquisa comparou os resultados com os índices do Poder Data de maio, que apontavam rejeição absoluta de 49% para Bolsonaro e 50% para o Lula. A tendência é o quê? Que a rejeição ao nome de Bolsonaro está crescendo e a rejeição ao nome do Lula está caindo. Esquece os números. Essa é o que eles estão querendo falar. Se é verdade ou não, também não sei. Uma coisa que eu sei é, a comunicação tá ruim. Eu acho que vocês devem concordar, sabe? Bolsonaro não pode ser ele a comunicação. E ele lidar com todas as crises, é Bolsonaro que tem que vir a público resolver e tudo mais. Sabe? Tá complicado. Olha como as coisas vão se juntando, olha as movimentações a nível do legislativo, as movimentações de rua, o que a imprensa vem fazendo. A ordem é travar o Brasil, quebrar a economia em 2022. Tentar, né, com que isso dê um pouco mais de fôlego pro Lula. E aí, né, problema do pobre que tá sem comer. O importante é a miséria instaurada para tentar fortalecer a eleição do Lula. E o Lula já manda um aviso. Olha que aviso. Muita coisa terá que ser revisada quando a gente voltar ao governo. Meu Deus.